Olá, boa noite. Boa noite a todos. O meu nome é André Serpa Soares. Como disclaimer, começo por dizer que eu sou membro também da Lista T. Aliás, o pressuposto é este. A Lista T convida os cabeças de lista das outras listas para debater com membros da Lista T as eleições para o Conselho Nacional da Iniciativa Liberal, que se vão realizar já no próximo fim de semana. Portanto, o tempo começa a ser curto para debates e para outras campanhas. A campanha também foi longa. Hoje, o Miguel Ferreira da Silva, cabeça de lista da Lista T, tem o prazer de convidar a Mariana Leitão, atual incumbente do cargo de Presidente do Conselho Nacional e também por inerência da Convenção Nacional. E em nome da Lista T e de todos os que estão aqui presentes para assistir a este debate, agradeço desde já à Mariana Leitão a simpatia de ter aceito este convite do Miguel e da Lista T e de estar aqui connosco para, durante uma hora, debater estes temas que levarão depois à discussão e votação em Convenção Nacional dos membros do próximo Conselho Nacional da Iniciativa Liberal. Obrigado, Mariana. Obrigada eu. O Miguel Mariana, estava... Aqui está ele, exatamente. Olá, Ia dizer que o Miguel. Miguel acabou de chegar vindo de Espinho, onde teve uma ação de campanha. Espero que não tenha trazido hábitos duvidosos dos autarcas em exercício de Espinho. Acredito que não, com certeza que não. Isso é algo que assiste a outros partidos, aparentemente, pelo menos vamos vendo. Miguel e Mariana, vamos então, se estão prontos, e agradecendo também, saudando todos os liberais que estão lá em casa a assistir a este debate. Muito obrigado também pela vossa presença. Vamos então dar início, eu não digo às hostilidades, porque não espero um debate hostil, espero um debate franco, leal e construtivo, em prol da Iniciativa Liberal. Bom, e em jeito de provocação, apesar de não desejar um debate hostil, hoje tivemos um derby do futebol português, o clássico dos clássicos, não é? O Benfica Sporting. Acho que ninguém ficou satisfeito com o resultado. E perguntava aos dois candidatos, para começar, e a gente de provocação, como eu disse, este debate é o derby das eleições para a Convenção Nacional, para... agora... Conselho Nacional. Para o Conselho Nacional, peço desculpa, isto acontece, é o problema dos direitos. Para o Conselho Nacional, estamos aqui, portanto, perante a incumbente, a Mariana, que exerceu a função desde as últimas eleições, o Miguel Ferreira da Silva, que é o antigo presidente da Iniciativa Liberal também. Este é o derby, consideram que estamos no debate do derby. Deixa a Mariana responder primeiro, claro, porque as senhoras primeiro e as convidadas também, foi assim que me ensinaram e, portanto, é assim que vamos fazer. Bem, antes de mais, muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer podermos abordar estes temas e aproveitar este momento de campanha para também podermos esclarecer e falar sobre o que é o Conselho Nacional. Eu, sinceramente, acho que aquilo que se pode constatar neste momento é que a pluralidade, a diversidade das listas que temos ao Conselho Nacional é algo de salutar, é algo que nos deve orgulhar a todos, considerando que temos de facto tantas pessoas disponíveis para darem o seu contributo. Não gostaria de falar em derby, eu vou ser sincero, eu nem sei qual é o resultado do jogo, para perceberem a atenção que eu dou ao tema em concreto, mas acho que o importante é de facto assistirmos a termos esta quantidade de listas e de pessoas que estão dispostas a dar o seu contributo à Iniciativa Liberal e ver que são cada vez mais pessoas e cada vez mais empenhadas em fazê-lo de uma forma construtiva e em prol da Iniciativa Liberal. O resultado foi 2-2, Mariana. Ok, Miguel. Obrigada. Miguel, a mesma pergunta para ti. Temos a incumbente, digamos assim, a Mariana, e temos eventualmente o challenger com maior notoriedade dentro do partido, até porque foi presidente do partido. Sentes que este é o derby dos debates? Muito honestamente, gostava de dizer que não, mas também gostava muito de admitir que sim, pelos motivos que são óbvios, já me conhecem, não estou numa de beating around the bush, né, de andar atrás dos arbustos. Acho que cada vez mais na Iniciativa Liberal podemos e devemos falar com franqueza, com liberdade, mas também com respeito.
falar com respeito faz parte da responsabilidade do uso da liberdade e é assim que não deixarei de fazer. Reconheço até pela vasta audiência que hoje nos segue que há bastante interesse na lista T e na lista L, isso é um facto. Há também, obviamente, nas outras 3 listas, como é óbvio, mas tem havido bastante interesse nestas 2 propostas que são feitas aos nossos membros, mas este é um daqueles pontos que, e também já me ouviram dizer isso bastantes vezes, quem como nós acredita que nós, liberais, cá dentro e depois no país também, defendemos um modelo de participação política completamente diferente do atual, um modelo que nos tira um bocadinho de caixinhas, de termos que só simplesmente que ser apoiantes, mas de facto podemos ter pensamento crítico, no bom sentido da palavra crítica, não é? Crítica destrutiva, é pôr as coisas em causa e dar o nosso contributo. Acho de facto que tem havido aqui algum despertar de interesse por estas 2 propostas. Dito isto, reconheço valor também em todas as listas que se apresentaram ao Conselho Nacional, porque, como a Mariana dizia, e isto faz parte da minha conclusão, se nós tivermos pluralidade de debates, pluralidade de opções, temos ainda mais liberdade para exercer a nossa atividade política. E, portanto, olhar para estas eleições como quase que uma guerrilha, como acontece nos outros partidos, entre listas, é redutor do que é o espírito liberal. O que a Mariana está a dizer, e eu também, e portanto concordamos, e não há problema nenhum em listas diferentes concordarem, em encontrarem denominadores comuns para a ação, é reconhecermos que estamos no mesmo partido, temos o mesmo objetivo de tornar Portugal mais liberal, e isso é que conta. Não é preciso estarmos, mais uma vez, em caixinhas, é preciso percebermos que o nosso contributo deve ser construtivo para o partido. Reconheço isso às 5 listas que se apresentaram ao Conselho Nacional, saúdo a iniciativa que todos tiveram de querer ajudar a construir o futuro do partido, mas sem comparar aqui, sem fazer nenhuma comparação futebolística, isto para responder à tua pergunta, sim, reconheço que tem havido mais interesse na proposta da lista T e da lista L, por serem, parece-me, mais marcadas nas posições que têm quanto à visão de funcionamento do Conselho Nacional. Mas não em relação ao partido, que ambos queremos, aliás, as 5 listas querem outra coisa. Já lá vamos, Miguel. Muito bem. Estamos, não sei se já deram pelo facto, com certeza que sim, isto é uma questão meramente cronológica e de calendário. São 9 da noite de domingo, portanto, daqui por uma semana, às 9 da noite, já todos saberemos quem venceu as eleições na Iniciativa Liberal, qual será a próxima Comissão Executiva e quem serão os eleitos para o Conselho Nacional do Partido. Mas ainda falta uma semana, é o chamado sprint final. Gostaria de perguntar desde já, Mariana, como correu a campanha até agora? O que é que aconteceu? Que partido encontraste e com que sensações ficas do que é a Iniciativa Liberal hoje em dia, depois destas semanas de campanha? Bem, eu acho que estamos a ter uma campanha muito intensa, porque portanto, há uma campanha para todos os órgãos, Comissão Executiva, Conselho Nacional, Conselho de Jurisdição, Conselho de Fiscalização. Há candidaturas para todos estes órgãos, várias candidaturas para todos estes órgãos, portanto isto é algo único na história do partido, pelo menos para alguns destes órgãos, e é sem dúvida, tem sido um momento marcante e intenso. Acho que as várias campanhas têm decorrido bem, tem-se tentado transmitir ideias e de alguma forma tem trazido também algum mediatismo para a Iniciativa Liberal, o que é de salutar também, e é sempre bom, porque neste momento fala-se muito de Iniciativa Liberal em tudo o que é comunicação social. Obviamente que também há sempre coisas que correm menos bem, mas tenho a certeza que, ultrapassado este período e no fim da Convenção Nacional, portanto, por esta hora, no domingo, vamos lá estar todos a celebrar e juntos a construir o futuro daqui para a frente. Obrigado. Miguel, reta final da campanha, última semana, daqui a uma semana todos saberemos quem conquistou o quê em termos eleitorais. Mas a pergunta ainda é remetida para o que aconteceu até agora. Correste vários núcleos do país também, como a Mariana, como todas as outras listas.
Que partido encontraste? O que é que está a acontecer nesta campanha? Que diagnóstico fazes do que aconteceu até agora? Obrigado, André. Acho que a campanha tem sido intensa, nisso mais uma vez estamos de acordo, tem sido bastante intensa, eu direi mesmo mais. Por vezes tem sido emotiva até. Mas isso faz parte de um partido recente, por um lado, e de um partido que está a descobrir coisas novas em cada processo por que passa, quer nas eleições externas, quer nas eleições internas. Esta é a primeira vez que temos uma eleição disputada para a liderança do partido, ou dito da forma que eu acho que deve ser dita. Temos uma eleição com não só participada, mas com várias alternativas para a moção de estratégia global que nós vamos escolher para que o partido tenha ação nos próximos 2 anos, ação política, e essa é uma parte tão fundamental quanto as pessoas em si, mas tem sido algo emotiva, é normal, mas o que verdadeiramente tenho encontrado ao longo da campanha, que tem sido de facto bastante intensa e com muitas deslocações e ir a núcleos onde normalmente não tenho o gosto de ir, eu encontrei um partido diferente. O partido que elegeu este Conselho Nacional, onde eu e a Mariana temos assento, não é o partido que hoje vai eleger o próximo Conselho Nacional. Eu não estou a falar só de números, isso é óbvio, quer dizer, a Mariana já não me lembro exatamente, mas devíamos ser à volta de 2.000, talvez um pouco menos. Inscritos? Há 2 anos. Não, no partido. Há 2 anos, no partido. Não, era à volta disso. Sim, se calhar nem tanto. É. E hoje somos 6.000. Portanto, por mais que nós queiramos, não é o mesmo partido. Por mais que nós queiramos, não. Acho que todos nós estamos contentes com o crescimento do partido e queremos que ele volte outra vez a triplicar e ainda mais. Mas o ponto aqui é a forma como nós olhávamos para um Conselho Nacional com apenas 2.000 membros, mais ou menos, e com eleições que até então não tinham sido disputadas para a Comissão Executiva com várias alternativas, parece-me que é uma forma diferente daquela com que avançamos para esta reta final da campanha. O que é que eu quero dizer com isto e responder à tua pergunta? Eu encontrei membros, muitos membros, e vários núcleos também, a conseguirem fazer uma distinção que nós há 2 anos se calhar não fazíamos porque éramos poucos, porque nos conhecíamos, porque era normal que assim fosse. Que é a distinção entre aquilo que é a Comissão Executiva e aquilo que é um Conselho Nacional. Ou seja, vejo cada vez mais pessoas que conseguem fazer essa distinção e que querem perceber, no fundo, qual a mecânica de participação que podem ter, respeitando obviamente os órgãos, mas terem maior participação. Como sabes, André, e falaremos seguramente disso durante esta conversa, nós temos alguns dados práticos sobre isso, até por causa do inquérito que fizemos, mas o que quero salientar é isto. Vejo muita, mas mesmo muita vontade de participação individual dos membros. Vejo muito liberalismo em cada uma das pessoas com que falo. Muito bem. Então isso leva-nos talvez já à próxima pergunta, porque digamos que o processo eleitoral de cabeça de cartaz destas eleições é a eleição para a Comissão Executiva. Perdoar-me-ão se o disser como tal, mas pronto, é isso que tem ocupado o espaço mediático mais do que estas eleições que decorrem paralelamente para o Conselho Nacional. Com a vossa experiência, são ambos conselheiros nacionais, a Mariana é presidente do Conselho Nacional. O que é o Conselho Nacional? Estamos aqui a falar entre membros da Iniciativa Liberal, é certo, mas como tu próprio acabaste de dizer, Miguel, muitos deles são novos, chegaram ao partido há pouco tempo. Mariana, o que é o Conselho Nacional, para que é que serve e porque é que estas eleições são importantes? Bem, é normal começar pelo início da introdução à tua pergunta, é normal que haja um maior interesse, digamos que no facto de termos 3 moções de estratégia global, porque no fundo aquilo que vai determinar a estratégia do partido é exatamente a moção que for sufragada e que for eleita, for mais votada pelos membros. O Conselho Nacional, no fundo, é um órgão que depois, entre esta convenção e a próxima, fará, no fundo, o acompanhamento da execução dessa moção. Portanto, os membros sufragam a moção, que se torna a moção que fica em vigor. E cabe ao Conselho Nacional acompanhar a execução dessa moção, escrutinar a execução dessa moção e prestar aconselhamento político, estratégico, em tudo o que não estiver previsto nessa moção. Isto
é a principal função do Conselho Nacional e, portanto, resume-se, ou pode-se resumir numa frase, que é: o Conselho Nacional é o garante da vontade dos membros, que é expressa na Convenção através da votação na moção de estratégia global. Pois o Conselho Nacional, obviamente, tem outras funções, aprova candidaturas, aprova orçamentos, mas sempre numa perspectiva de garantir que é aquela estratégia que ficou definida em convenção que está, no fundo, a ser implementada e a ser executada entre as convenções que elegem essas moções. Entendes mais ou menos como órgão fiscalizador da ação da Comissão Executiva? Será isso? Se interpretei bem? É um escrutínio à execução daquilo que foi determinado por todos os membros do partido na Convenção. Sim, fazemos o escrutínio dessa execução, dessa estratégia, que foi, lá está, numa Convenção ainda para mais universal como a nossa, e que no próximo fim de semana vamos contar, temos pelo menos 2.300, ligeiramente acima de 2.300 membros inscritos. É fantástico, um desafio, sem dúvida, um desafio logístico e de coordenação de tudo o que se vai passar na Convenção, mas é, sem dúvida, um momento que vai ser, não tenho dúvida nenhuma, vamos fazer história e vai ser um momento marcante na nossa vida, na vida do partido, e que deve ser celebrado. E, portanto, sim, no fundo, o Conselho Nacional representa todos... garante a execução, ou escrutina a execução daquilo que estes 2.300 membros vão votar no próximo fim de semana. Bem, muito obrigado. Miguel, concordas? Vocês têm estado de acordo em quase tudo? Concordas com a Mariana? É este o papel do Conselho Nacional? Não, a minha visão não é essa, mas mais uma vez, na lista T, como é sabido e julgo já reconhecido, somos todos diferentes e todos liberais, ou seja, reconhecemos mesmo dentro da própria lista que há aqui diferentes visões, não só quanto ao futuro do partido em termos estratégicos, obviamente, com cada um a fazer a sua opção para a Comissão Executiva, para a Moção de Estratégia Global, mas também na forma como o Conselho Nacional, na nossa opinião, deveria funcionar no futuro. Mas há aqui uma série de pontos que são os mínimos denominadores comuns entre estas diferenças, e daí nós reconhecermos como liberais e termos apresentado uma candidatura ao Conselho Nacional, e aí não estamos... Estou? E aí não estamos de acordo com a descrição que a Mariana fez. Por um motivo. O que a Mariana disse, na nossa perspectiva da lista T, é verdade. E a Mariana tem toda a razão que todas estas funções são funções do Conselho Nacional. Mas nós não esquecemos um outro papel, eu diria até dois outros papéis, um que ficou aqui quase que implícito, que é o papel fiscalizador. Sim, o Conselho Nacional tem esse papel de fiscalização e, mais uma vez, sendo direto, sem medo, não precisamos fazer nenhum problema das palavras, tem havido, ou parece ter havido por parte do Conselho Nacional, alguma tendência para encarar o seu papel fiscalizador ou como forma que pode obstaculizar a ação da Comissão Executiva, ou até pode ser contrária à ação da Comissão Executiva. E nós achamos na lista T que isso é um erro. São papéis diferentes. O papel da fiscalização é um papel muito digno do Conselho Nacional e que deve ser preservado, mas que deve ser encarado com muita naturalidade. Ou seja, não deve ser usado esse papel de fiscalização para estar aqui, sendo claro, a fazer oposição à CE. Não é esse o papel do Conselho Nacional, de todo. Portanto, para além do garante da vontade dos membros na Moção de Estratégia Global e o escrutínio à execução, há depois a outra palavra, que é de fiscalização dos órgãos, que é também um papel do Conselho Nacional, mas que quanto mais estiver processualizado, vou dar um exemplo claro. Nos nossos estatutos, diz-se que ao Conselho Nacional cabe também fazer uma avaliação da atuação, quer da Comissão Executiva, quer até dos núcleos territoriais. E o facto é que, se nós pegarmos nestes pontos e fizermos deles pontos de ordem de trabalhos do Conselho Nacional, por si só, ou a pedido de X membros, parece que estamos contra ou a favor um ou outro órgão, seja a Comissão Executiva, seja os núcleos territoriais. Isso tem prejudicado o partido. O espírito de lealdade que tem que haver entre órgãos,
O que permite é que o Conselho Nacional, nessa ação fiscalizadora e até transparência da ação dos núcleos e da Comissão Executiva, possa ter calendários normais de avaliação dessa atuação, que até pode ser... Miguel, desculpa interromper, eu peço só o teu poder de síntese, porque desculpa, já levas em termos de muito tempo bastante vantagem em relação à Mariana. Bom, e vamos tentar manter as coisas equilibradas, está bem? Obrigado. Queria focar o ponto do papel da fiscalização, mas queria focar outro e com isto termino. Na nossa opinião, nossa lista T, o papel essencial do Conselho Nacional é de representar os membros. Mais do que estar a ser apenas o garante da vontade dos membros por aprovação da MEG, da Moção de Estratégia Global, é o local correto para os membros e os núcleos territoriais poderem participar na parte nacional da vida do partido sem se imiscuírem naquilo que é a direção normal da atividade política, que essa sim compete à CE e não ao CN. Disse. Obrigado. André, posso tentar aqui equilibrar um bocadinho os tempos, então? Claro. Só para pegar aqui em 2 ou 3 coisas que o Miguel disse. Bem, no fundo, eu não estou a dizer nada que não seja o que está previsto nos estatutos. Eu acho que há aqui duas situações diferentes, que é aquilo que o Conselho Nacional é neste momento, à luz daquilo que está previsto nos estatutos, em que faz o acompanhamento da ação política da Comissão Executiva, e inclusivamente dos órgãos locais, e lá está, o escrutínio da própria moção de estratégia global, da execução dessa moção, e depois há aquilo que um conjunto alargado de pessoas preconiza para o Conselho Nacional. E isso é uma discussão que eu acho que deve, obviamente, ser tida, não está em causa, mas que não acho que o momento seja exatamente agora, considerando que aquilo que nós vamos fazer se formos eleitos e quando formos eleitos, estará ao abrigo dos estatutos atuais. Aquilo que se pretende que seja o Conselho Nacional será, das mais diversas opiniões, será uma discussão que eu acho que deve ser tida na altura da revisão estatutária e que já todos sabemos que irá muito certamente acontecer este ano. Ou pelo menos tudo indica que assim vai acontecer, e lá está, e que eu, enquanto candidata, daquilo que depender de mim, tudo farei para que isso de facto se verifique este ano, faça aquilo que tem sido, no fundo, a própria manifestação numa série de temas que parecem urgentes adressar nesse processo de revisão estatutária. E esse processo, sim, é que eu acho que deve ser o mais aberto, participativo, esclarecedor, todas as ideias em cima da mesa, todas as nossas opiniões sobre o que deve ser o Conselho Nacional, qual a forma, etc. Aí sim, acho que é o momento e o espaço concreto para se ter esse debate e para se discutirem essas ideias. E depois, obviamente, chegarmos à convenção e as pessoas votarem em consciência naquilo que acham que é o melhor para o futuro do partido. Neste momento, o que digo relativamente ao Conselho Nacional é, obviamente, à luz daquilo que está nos estatutos atuais, que são os estatutos que foram aprovados há cerca de 2 anos, um pouco mais de 2 anos atrás. Muito bem. Vocês têm estado de acordo em quase tudo, agora começaram a notar-se aqui as primeiras divergências, digamos assim, e eu vou tornar isto se calhar ainda mais divergente, e a ideia é mesmo debater essas divergências também. E vou pegar um pouco naquilo que é Vox Populi dentro do partido e junto dos membros do partido. Tu surges aos olhos, enfim, dessa Vox Populi como a candidata da continuidade, aliás és incumbente, és a presidente do Conselho Nacional em Exercício e também alinhada com a atual Comissão Executiva e com o candidato que é apoiado pela atual Comissão Executiva para suceder como presidente do partido. Que comentários fazes a estas apreciações? Bem, a lista L, como é sabido, apresenta candidaturas a todos os órgãos do partido. E é algo que é bastante natural, até porque, lá está, nós entendemos que as estruturas de uma qualquer organização existem para, naquele que é o desempenho autónomo das suas competências, contribuírem para o mesmo objetivo. E neste caso, nós estamos todos a contribuir para o mesmo objetivo, que
implementar uma moção de estratégia global. Portanto, não vejo qualquer problema nesta questão. E lá está, fala-se muito de uma série de situações, de ser da continuidade ou não ser, ou de estarmos numa lista conjunta ou não estar. Lá está, no fundo, o Conselho Nacional, o papel que tem é de ser o garante daquela moção de estratégia global, qualquer que seja a que acabar por ser eleita. Não invalida que, em momento, que não possa haver uma candidatura aos órgãos todos em conjunto, porque lá está, estamos todos alinhados num mesmo objetivo. E deixa-me só desenvolver então um bocadinho a pergunta só, e já te passo a palavra, Miguel, também. Pronto, agora acho que a Mariana já equilibrou os tempos de resposta, mas deixa-me só então aprofundar um pouco mais a pergunta, que é, disseste que tinhas falado num primeiro momento da resposta naquilo que são os poderes atuais e o papel atual do Conselho Nacional, mas que preconizavas algumas mudanças. Porque é que elas não foram feitas no teu último mandato? Porque é que não foste a locomotiva dessas mudanças? Vamos por partes. As mudanças a ocorrer dentro de um determinado órgão, ao nível da competência, daquilo que são o próprio funcionamento, ocorrem ao nível dos estatutos. Atenção, eu não digo que seja... O que eu disse em concreto é que se percebe que há uma urgência em fazer uma revisão estatutária. E acho que é visível aos olhos de todos nós, até por várias questões que já foram levantadas nesta campanha, e provavelmente a principal, a tal questão das inerências no Conselho Nacional e tudo mais. Portanto, mas eu tenho uma opinião, há de ser diferente em muitos temas de muitos membros. A verdade é que nestes últimos 2 anos houve inúmeros momentos eleitorais, houve uma exigência brutal a todos os órgãos do partido, um compromisso, obviamente que foi extensível a todos os membros do partido, tivemos todos muito comprometidos com aqueles que foram os grandes desafios externos, que foram esses momentos eleitorais, e, portanto, acho que nem sequer era o momento para se estar a fazer alterações estatutárias, considerando a intensidade daquilo que se viveu nos últimos 2 anos. Agora, provavelmente um momento menos intenso, digamos assim, de eleições, e, portanto, até considerando tudo aquilo que já foi anunciado nesta campanha, inclusivamente pelos vários candidatos à própria Comissão Executiva, acho que sim, faz sentido que se faça esse processo de revisão estatutária, que ainda para mais tem regras próprias, portanto tem de ser feito com determinada antecedência, com determinados pressupostos, e mais uma vez, que seja um processo que envolva os membros, que seja participativo, que permita de facto o efetivo debate destas várias ideias que todos nós temos sobre como é que deve ser o funcionamento do partido como um todo, dos vários órgãos, como é que há a interação entre eles. Muito bem, muito obrigado. Miguel, a Mariana começou a resposta dela por comentar o que tu tinhas dito, terás também a oportunidade de comentar o que a Mariana acaba de dizer, para sermos justos. Obrigado. Mas devolvo-te o comentário ao que a Mariana disse com uma pergunta de provocação também, para também sermos justos nesta matéria. Porque se falei na questão da continuidade e de ser incumbente, pergunto a ti, a lista T é uma lista de oposição? Tu queres fazer oposição a qualquer comissão executiva que venha aí? És um crítico do que foi feito e do que virá a ser feito se ganharem a continuidade, digamos assim? Obrigado pela pergunta, se me permites, e de facto começando pelos comentários ao que a Mariana disse. Na realidade, antes da primeira resposta, eu faço notar só uma coisa: o papel do Conselho Nacional, embora seja um papel também de garante, volto a dizer, da moção de estratégia global, a Mariana estava a dizer que os atuais institutos implicam que o Conselho Nacional, é por recuso as listas ao Conselho Nacional, tenham uma determinada função. Mas a Mariana sabe também como eu, e a Mariana fez um excelente trabalho na última revisão estatutária em compilar uma série de contributos, imediatamente antes das eleições precisamente para o Conselho Nacional, que no artigo 16, número 2, a linha A, isto é o jurista em mim, eu prometo que não volto a dizer qual é o artigo,
mas fala sem avaliar a ação política dos demais órgãos nacionais e locais. Tal como no mesmo artigo, mas logo a seguir se diz debater a situação política nacional e internacional com impacto na realidade nacional e propor orientações à CE. Ou seja, o que está aqui em causa é, tem havido, e agora respondendo parcialmente à tua pergunta, alguém tem um microfone em on, se puder só pôr em mute, tem havido uma noção de que a participação que não esteja, digamos assim, alinhada com as propostas que são apresentadas em Conselho Nacional, sobretudo pelas comissões executivas, que é necessariamente uma oposição. Depois cria-se aqui um ciclo vicioso, não é? Que é os bons e os maus. Um lado diz que o outro é mau e que eles é que são bons e vice-versa. E, portanto, o que nós na Lista T pensamos é que há que acabar com esse equilíbrio. Eu sei todos nós sabemos que é estranho, porque Portugal está habituado a isso, não é? Vemos nos outros partidos, tem que se estar na caixinha do Tosé Seguro, ou do Costa, ou do Montenegro, ou do Rui Rio, e portanto, habituam-nos a nós, portugueses, a termos que ser meros aderentes a um contrato já fechado. A IEL não é isso. A IEL nunca foi isso e continua a não ser. Foi isso que eu vi na campanha também, que disse há pouco. Ou seja, o que nós privilegiamos é o indivíduo. E cada indivíduo pensar por si. Mas não é só pensar por si e votar. Votar não chega, não é suficiente. Não basta, não se pode dizer chega. Não é suficiente. Nós temos que poder participar, dar contributos. E mais uma vez, neste artigo dos atuais estatutos, aliás, onde se fala em debater a situação sobre o Conselho Nacional, que é a função do Conselho Nacional, debater a situação política nacional e internacional com impacto na realidade nacional e propor orientações à CE, nós vemos aqui, já hoje, nos atuais estatutos, portanto ainda antes da tal revisão que virá quase certeza, vemos aqui o reconhecimento do local onde, nos órgãos nacionais, é possível a cada membro, através dos conselheiros eleitos, participar em debates que sejam sobre política. Respondendo diretamente à tua pergunta, por este motivo, por esta visão que a Lista T tem, nós não queremos ser oposição. Nós queremos trazer para o Conselho Nacional, reforçar no Conselho Nacional, este papel de representar os membros. Vou-te dar um exemplo concreto. Todos nós sabemos que vamos enfrentar, neste próximo mandato, vamos enfrentar eleições europeias. Todos nós sabemos que há um conjunto de temas europeus. No último debate que tive com a Mariana, frisei o caso específico do princípio da subsidiariedade, e como todos os liberais pensam que ele é uma coisa diferente, mas há muitos outros temas, sobre o mercado único, sobre a liberdade de estabelecimento, por exemplo, em que nós, entre nós, pensamos de forma diferente. Eu não acredito que qualquer que seja a Comissão Executiva que venha a liderar o partido não tenha interesse em que o Conselho Nacional, como órgão representativo dos membros, promova debates o mais abertos possíveis, que notem, não são vinculativos para o partido, até serem, por um lado, escrutinados pela CE e aprovados em Conselho Nacional. Porque não é função de cada um de nós estar a mandar no partido. Isto não é uma rebaldaria. Se nós elegemos um presidente do partido e uma moção de estratégia global, há que a respeitar. Mas isso não impede a participação. Portanto, não achamos que o Conselho Nacional seja um local que se deve dividir entre situação e oposição, seja lá de quem for. Deve ser um órgão que permita a participação dos membros para cumprir este desígnio de debater a situação política nacional e internacional e propor orientações à CE. Mas não é propor orientações, obviamente, que possam sequer ser contra uma moção de estratégia global. Não, é que possam ajudar, possam debater de forma mais profunda ou outros temas, coisas que não estão na MEG, ou coisas que até estão, mas que o sentir, o pulsar dos membros, traz contributos, cria valor. Teria mais coisas a dizer, mas acho que já tenho então, tempo mais. Deixa-me só, é que tu falas no futuro, como se tal não acontecesse, e eu aí tenho pelo menos de clarificar que, para já, nos últimos 2 anos, apesar da intensidade e apesar de também termos um trabalho adicional aos momentos eleitorais, que foi termos de adaptar uma série de documentos aos novos estatutos, houve vários debates políticos, houve vários momentos, e eu não quero entrar aqui em detalhe dos vários conselhos nacionais, mas a verdade é que nós, em 2 anos, tivemos 12 conselhos nacionais,
E em muitos deles houve, exatamente, não só a própria avaliação da ação política, quando houve momentos eleitorais em que a seguir se foi fazer balanços, como é óbvio, como houve também vários temas que foram levados à discussão do Conselho Nacional, exatamente porque havia um certo vazio relativamente às posições sobre esses temas, e recordo-me assim, de repente, já de dois de imediato, em que houve efetivamente esse debate, em que o objetivo era exatamente recolher esses contributos dos membros do Conselho Nacional, ajudando assim a própria Comissão Executiva e, em última instância, o próprio grupo parlamentar, depois de ter sido eleito, obviamente, a formular uma posição concreta sobre esses temas. Portanto, não acho, concordando com essa necessidade dessa auscultação e dessas tomadas de posição e desse contributo, só discordo é que estejas a falar como se isso fosse uma má ambição, quando efetivamente é uma realidade. Poderia ser mais, sem dúvida. Tenho a certeza que vamos conseguir fazer mais. Não foi mais porque efetivamente também tivemos, lá está, com uma série de situações em mãos que tivemos, obviamente, de dar resposta e que sabemos bem. Obrigado, Mariana. Obrigado. Mariana, que eu me lembro, se me permites, desculpa, deixa-me só responder a isto. Sim. Deixei, obviamente, com toda a cortesia isto é uma conversa, Claro. mas destes 12 Conselhos Nacionais que eu me lembro, e pode-me estar a falhar um caso, que eu tenho aqui uma dúvida se será ou não, mas destes 12 que eu me lembro houve 3 temas que foram levados a Conselho Nacional, temas puramente políticos, como tu dizes, de definição para lá da moção de estratégia global, e destes 3, na minha opinião, e permitir-me-ás que também faça a minha avaliação, Claro. Feliz ou infelizmente sou membro do Conselho Nacional desde o início, e a avaliação que faço é que destes 3 houve um que verdadeiramente foi totalmente desprovido de posicionamento, de ser contra ou a favor, mas que de facto foi de contributos, mas em todos eles tivemos um problema. É que não foi suficientemente aberto aos membros, ou seja, foi um Conselho Nacional focado na ação política nacional da Comissão Executiva, ou seja, ajudar a Comissão Executiva, o que é bom, mas no nosso entender não é suficiente. Estes debates têm que ser anunciados e conhecidos pelos membros e pelos órgãos territoriais com muito maior antecedência, permitindo que os próprios membros do Conselho Nacional consigam escutar o partido e trazer, às vezes não é uma posição de A ou B, às vezes é dizer assim, chegar ao Conselho Nacional e dizer assim, olha, tivemos ouvido, por exemplo, sobre temas europeus ou sobre revisão constitucional, e chegamos à conclusão que, no grosso, na maioria dos membros, há aqui 4 ou 5 posições. E destas 4 ou 5, há 2 que estão bastante alinhadas com a moção de estratégia global. Esta tem estas vantagens, esta tem... Ou seja, criar valor para o partido, criar valor de debate, não simplesmente agendar, e como digo, que eu me lembro, foram 3 em 12, Foram mais. Há um, de facto, que pode ser considerado, mas eu sei, claro, foram mais. Tu sabes como eu, que alguns deles foram também só anunciados muito em cima da altura. E depois há um caso... Bom, o ponto aqui parece-me óbvio. Não houve a possibilidade de fazer evoluir o Conselho Nacional como um órgão que traz esses contributos dos membros do partido para o patamar nacional. Isso... Mas repara, Mariana, eu não digo isto como qualquer tipo de acusação, como sei, outras listas têm tendência a fazer. Não, porque também concordo contigo numa coisa, e André, desculpa, mas isto acho que é tempo comum o que vou dizer agora. Nós todos, Iniciativa Liberal, fizemos um belíssimo trabalho neste ciclo eleitoral, e éramos muito poucos, ainda somos muito poucos, e conseguimos um resultado absolutamente brutal. Isto é muito trabalho. Portanto, nós estivemos focados naquilo que era a nossa obrigação num ciclo eleitoral em eleições externas, e, portanto, é normal que não... Caramba, 12 Conselhos Nacionais. 12 Conselhos Nacionais. Era importante fazer isso em termos externos. Agora que temos um período de relativa acalmia, é este o momento de, ainda no início do partido, lembra-se que temos apenas 5 anos, respirar fundo e dizer, ok, até agora, para este fim, muito bem, no futuro, agora com 6 mil membros, se calhar temos que dar outro passo, que ter a tal ambição de que a Mariana falava. Obrigado, sim, nós nas listas T temos essa ambição. Muito obrigado. Bom, então agora intervenho um bocadinho outra vez só para colocar a seguinte questão. E para já dizer a quem nos assiste lá em casa que podem colocar questões através do chat, e essas questões, enfim,
serão colocadas aos dois candidatos, aos dois cabeças de lista aqui presentes. Portanto, podem escrever no chat as vossas questões, se tiverem alguma, e nós vamos ver as questões que vão surgindo aqui e iremos colocá-las, a menos que, enfim, nos pareçam descabidas. Não acredito que isso aconteça, mas, portanto, usem o chat, coloquem questões para que elas possam ser discutidas neste debate. Estávamos aqui numa discussão muito interessante, de facto, Miguel e Mariana. O partido alcançou, de facto, resultados notáveis e parabéns a todos que deram contributos importantes para que isso acontecesse. Estamos todos de parabéns, os que já estávamos no partido nas diversas eleições e todos os que se juntaram também por causa disso. Mas naquilo que diz especificamente respeito àquilo que nos leva hoje a estar aqui a discutir, que é o Conselho Nacional, eu arriscaria dizer como membro de base, digamos assim, não é? Se calhar há aqui alguma opacidade. Ou seja, parece-me que há aqui uma missão que não é bem cumprida, que é a de levar o Conselho Nacional aos membros, ou seja, os membros saberem o que é que se passa e se discute no Conselho Nacional, e levar os membros ao Conselho Nacional, também no sentido contrário. Ou seja, qual é o sentido geral dos membros que não se esgote quando se coloca o voto, não é? Voto nesta lista ou naquela para, enfim, defender uma posição, e depois o meu contributo, enquanto membro, parece que se esgota. Mariana, este diagnóstico é correto e pode-se resolver e tens propostas para resolver esta questão, ou achas que as coisas estão bem como estão? Bem, deixa-me começar por dizer algo que eu acho que é importante reforçar, que é, nós temos, o nosso partido é o único que tem uma convenção universal, o que significa que todos os membros do partido, na convenção, podem falar, podem participar, podem falar, podem apresentar moções. Portanto, há um momento em que não há qualquer restrição à participação, a não ser, obviamente, aquelas que estão previstas no regimento, ou porque não pagou as cotas, pronto, aquelas coisas, mas à partida, todos os membros podem participar na convenção ou nas convenções do partido. E esse, sim, parece-me, é um momento em que todos devem participar, falar, dizer as suas ideias, apresentar as suas moções, levar os temas à discussão, o que quer que seja que pretendam e que esteja, obviamente, previsto no âmbito da convenção em causa. Isso não significa que o Conselho Nacional não possa, ou seja, que os membros não possam fazer chegar as suas ideias ao Conselho Nacional. Agora, o Conselho Nacional, e não acho que seja propriamente essa a missão do Conselho Nacional, ao abrigo daquilo que está atualmente previsto nos estatutos, que seja criar ele próprio, o órgão, o Conselho Nacional, mecanismos de auscultação, o que não significa que eles não possam ocorrer. Ou seja, houve situações em que houve determinado tema a ser debatido no Conselho Nacional e em que os próprios membros do Conselho Nacional entenderam que, para se melhor prepararem para debater aquele tema, para estarem mais confortáveis com a posição que iriam tomar, para poderem, inclusivamente, saber qual é que seria a tendência dos membros junto do núcleo onde se encontravam, foram ouvir essas pessoas e trouxeram, de alguma forma, esses informalmente, contributos. não é? Defendes isso informalmente, é isso? Não, eu acho é que a missão é de cada um de nós, membro do Conselho Nacional, se assim o entender. O Conselho Nacional, enquanto órgão, não tem, nem deve ter, em concreto, mecanismos que permita fazer auscultações a 6 mil membros, considerando que essas auscultações e esse contributo é feito na Convenção. E, portanto, se temos uma Convenção Universal onde os membros podem participar e apresentar as suas moções e as suas ideias, o Conselho Nacional tem uma lógica em que tem aqueles membros eleitos que eles sim, por sua iniciativa, podem livremente, não há qualquer restrição àquilo que o membro do Conselho Nacional, a forma como se prepara para um determinado tema, obviamente pode fazer. Muito bem, eu tenho uma opinião também sobre isso, não estou aqui para dar as minhas opiniões, estou para tentar moderar o debate,
De qualquer modo, não quero ajudar o Miguel sequer no que lhe vou perguntar a seguir, mas creio que, eventualmente, de 2 em 2 anos, temos a Convenção Nacional em que os membros se pronunciam de facto, mas existe massa crítica e ciência fora daquilo que são os eleitos para o Conselho Nacional, que pode ser muito útil ao partido, às discussões que são tidas no partido. Miguel, não sei se queres pegar nisto, se é nisto que pensas quando defendes o modelo, e se achas que é como a Mariana diz, que é na Convenção que se auscultam todos os membros, ou se é possível criar um mecanismo que, in between, entre convenções nacionais, permita essa auscultação. Obrigado pela pergunta. Desculpa. Tu utilizaste uma palavra muito forte quando interpelaste a Mariana. Primeiro deixa-me dizer uma coisa. Eu encaro pelo menos isto, e como sabem, eu cheguei muito em cima da hora também, questões pessoais e também de campanha, perdão, como uma conversa e não necessariamente só como um debate. Acho que temos também que perceber que podemos conversar entre listas e encontrar até denominadores comuns, que isto é bom, que não é mau. Eu não preciso estar contra o que a Mariana pensa, e a Mariana não precisa estar contra o que eu penso. E a Mariana tem demonstrado isso. Obrigado, Mariana. E também eu tentarei fazer. Eu não acho, desculpa, mas vou endereçar a pergunta que fizeste a Mariana, eu não acho que haja opacidade, eu não acho necessariamente que haja opacidade nesta relação do Conselho Nacional. Eu acho que devia ser mais aberto, que é uma coisa diferente. Se falarmos, por exemplo... Deixa-me só, desculpa, defesa de honra, peço desculpa. Quando eu falei em opacidade, o que eu queria dizer é que a maior parte dos membros não sabem o que se passa no Conselho Nacional. Mas é esse o meu ponto. Isso torna a coisa opaca. Mas é esse o meu ponto. É esse o meu ponto, eu vou dizer porquê. Porque, como lá estive, bem sei, não atribuo à Mariana nenhum desejo, nenhuma ação durante este mandato de querer criar. Eu sei que não o fizeste, mas eu queria deixar claro para todos os membros que nos estão a ouvir que reconheço que não o fez. Agora, de facto, temos visões diferentes, que era isso que estavas a querer dizer, e eu vou tentar ser sintético, para mim é sempre difícil, como sabem. Quando 79% dos membros, no inquérito que fizemos, que é bastante representativo, segundo qualquer amostra de qualquer forma de fazer sondagens ou inquéritos, quando 79% dos membros têm um conhecimento médio ou baixo do funcionamento interno do partido, e 78%, quase o mesmo, dizem que desconhecem ou conhecem muito mal as funções e os poderes do Conselho Nacional, eu acho isto muito preocupante. Acho muito preocupante, ou seja, independentemente de estar aqui a dizer se é culpa deste ou se é culpa daquele, eu acho isto muito preocupante. Num Partido Liberal em que é suposto nós termos mecanismos de participação, o órgão que mais, entre convenções obviamente, entre convenções, que mais é vocacionado para representar os membros e que na nossa concepção da lista T representa efetivamente os membros, porque não podemos estar a fazer convenções todos os meses, nem sequer 2 em 2 meses, temos feito anualmente, porque havia uma daquelas de eleições, mas isso é outra história. Não me parece que isto seja normal em qualquer partido, mas muito menos num partido liberal. E, portanto, sim, há que levar o Conselho Nacional aos membros, mas tu dizias outra coisa também, que é levar os membros ao Conselho Nacional. E aí aparece a diferença entre a lista T, todos os diferentes setores liberais, e a lista L. Porque na nossa visão, para dar um exemplo que não seja moção de estratégia global, estamos sempre aqui a falar disto. Na última convenção foi aprovada uma moção setorial sobre a reforma do Estado. E a verdade é que a Comissão Executiva não executou, não implementou essa moção de estratégia setorial, e todos nós percebemos porquê. Porque teve com eleições atrás de eleições. Portanto, não é preciso estar aqui, mais uma vez, a fazer oposição e a apontar o dedo. Mas se calhar o Conselho Nacional podia ter começado o processo, porque o que dizia essa moção, make a long story short, implicava também um grupo de trabalho, que fosse vendo todas as possibilidades de reforma do Estado, que fosse debatendo isso internamente. E é esse outro papel de auscultação, ao contrário do que a Mariana diz, que sugere que seja individual, dos conselheiros que quiserem fazê-lo, ou seja, quem não quiser fazer, cumpre na mesma o seu papel, estando lá apenas como conselheiro, ou seja, conselheiro em sentido estrito de aconselhamento. Nós, na lista T, acreditamos de forma muito firme que o Conselho Nacional é o órgão representativo dos membros e que permite que, ao contrário de uma democracia representativa pura, mas em que as pessoas só têm voz quando votam, que não é uma verdadeira voz, estou a falar do grosso dos membros em convenção, podem pedir a palavra, mas a grande opção que têm
não é de contribuir para uma moção de estratégia global, é de votar nela, ou naquelas que se apresentam. É podermos ir mais longe. É podermos perceber que da mesma forma que o atual Conselho Nacional, que eu fui eleito, que a Mariana fomos eleitos, por um universo que poderia ser de até 2.000 membros, do partido inteiro, não era da Convenção. E hoje temos 6.000. E, portanto, no próximo Conselho Nacional, se Deus quiser, havemos ter 12.000 ou mais. E é durante esse tempo que a lista T entende que, com tanta diferença dentro do partido, com tantos novos valores que chegam ao partido e que têm muito a dar ao partido, o Conselho Nacional é, ao nível dos órgãos nacionais, não ao nível dos órgãos territoriais, como é óbvio, dos núcleos, mas ao nível dos órgãos nacionais, é o local ideal para que haja essa auscultação por um lado, mas mais do que simplesmente auscultar, permitir a participação, permitir que haja propostas. E isto já aconteceu, aliás, há bastante tempo atrás, antes até deste último Conselho Nacional, houve um ou dois, pelo menos 2 casos lembro, mas se buscar até talvez mais, de projetos concretos, projetos de lei, que foram submetidos ao Conselho Nacional, não, obviamente, com nenhuma obrigação para deputados, mas como propostas de trabalho. É esta outra participação que nós entendemos que, ao contrário do que a Mariana disse, não é só na Convenção. O momento da participação de cada membro individualmente considerado não se limita aos 10 dias de uma convenção anual ou 2 em 2 anos, pode e deve estender-se a um contacto razoavelmente direto com o Conselho Nacional, que o Conselho Nacional pode promover. Portanto, uma proposta concreta, Miguel. Mariana, já te devolvo a palavra, agora o Miguel também já ganha outra vez distância no tempo utilizado. Eu estou mais ou menos a contabilizar o tempo que cada um fala. Mas, Miguel, só para, e muito sinteticamente, até porque temos aqui algumas perguntas de quem nos está a ver e também nos aproximamos a passos largos do final deste debate. Tens uma proposta concreta para permitir que esses contributos, inputs e propostas sejam apresentados em Conselho Nacional por membros individuais ou uma lista de subscrição de uma proposta. Como é que isso funciona? Bom, obviamente que é difícil e aí já temos que jogar com o que temos. O que é que eu quero dizer com isto? Na lista T, como quero acreditar todos os membros da Iniciativa Liberal, nós respeitamos as regras. E as regras do jogo, no melhor sentido da palavra hoje, são as que estão nos estatutos, são as que estão nos regimentos e, portanto, não nos vamos para inventar órgãos. Sim, haverá uma revisão estatutária, todos nós já percebemos que isso vai acontecer, mas com os órgãos que existem, é possível ao Conselho Nacional fazer, por exemplo, isto está no nosso programa, convido todos a irem ver, todos os diferentes estudos liberais, no nosso website, a criação de jornadas do Conselho Nacional para debates de assuntos específicos, e nós aí, mais uma vez, porque somos diferentes, tivemos cuidado de fazer um inquérito e houve uma série de assuntos que foram tidos como prioritários. A reforma do Estado é um deles, mas não só, a justiça, a segurança social, o mercado laboral, são tudo temas em que os membros mostraram interesse em participar em debates e nós consideramos que esses debates, se forem organizados ou promovidos até numa jornadas pelo Conselho Nacional, vamos, lá está, criar valor para o partido, incorporando esses contributos dos membros. Esta será a orientação principal. Depois haverá coisas específicas sobre as europeias, por exemplo. Obrigado, Miguel. Eu vou já passar a palavra à Mariana. Mas deixa-me só fazer uma pergunta aos dois. Nós estamos a aproximar-nos do final do debate, de facto, era previsto acabar às 22h. Se estiverem os dois de acordo, podemos prolongá-lo um pouco mais, até às 22h15, por aí, porque provavelmente as pessoas que estão lá em casa também depois têm os seus afazeres, todos nós temos os nossos afazeres. Estão de acordo em prolongar um pouco mais o debate para lá das 21h? Sim, Mariana. Sim, Miguel? Não, estás em mute, mas estás a dizer que sim. Ótimo, perfeito. Peço desculpa, não estava a conseguir tirar o mute. Bem, então posso só dizer aqui só duas coisas. O Miguel disse que os membros só se podem pronunciar em convenção. Não foi nada disso que eu disse, não é? Só para clarificar. Os membros têm variedíssimas formas de se pronunciarem, de mandarem as suas propostas. Nada impede que façam chegar propostas ao Conselho Nacional, nada impede. Não, há uma total liberdade e uma flexibilidade que, lá está, qualquer membro pode enviar o que quer que seja. Não percebi. Desculpa, Mariana. Estava a perguntar, isso tem acontecido? Não tem acontecido.
não tem acontecido no âmbito do Conselho Nacional. Em N momentos de várias coisas que são feitas no partido, a maior parte, olha, o programa, há vários momentos em que os membros são chamados a participar e a dar os seus contributos, em diversos momentos. E nada invalida, lá está, que não o possam fazer enviando o que acharem pertinente enviar para o Conselho Nacional. E nada invalida que os membros do Conselho Nacional possam falar com os membros, ouvir os membros, e, portanto, o que tu disseste relativamente a ficar restrito o direito dos membros de se pronunciarem na Convenção, não, os membros são ouvidos em inúmeros momentos e dão os seus contributos em inúmeros momentos, e eu, enquanto membro, recebo inúmeras situações em que sou chamada a pronunciar-me se assim o entender, e ainda recentemente aconteceu, já há uns meses, nesse sentido, quando foi a altura de apresentar propostas, já não me lembro exatamente qual é que era a situação, mas sei que isto acontece com alguma frequência. Portanto, acho que era importante só fazer esta nota, porque lá está, há aqui uma liberdade, de facto, dos membros poderem apresentar propostas sobre o que bem entenderem e transmitir as suas ideias sobre o que bem entenderem. Olha que não. Eu vi que o Miguel estava a assinar com a cabeça que não concorda, mas penso que em relação a este ponto já tivemos aqui uma troca de ideias rica e que permitiu a quem nos está a ouvir tirar algumas conclusões, eventualmente. Eu acho que se calhar passávamos então às perguntas que nos estão a fazer lá de casa. Vou começar aqui pela primeira, como faz sentido, e a pergunta é do António, eu não consigo ver o nome, peço desculpa. Fará sentido existirem listas comuns à Comissão Executiva e ao Conselho Nacional? Penso eu que isto significará eventualmente um modelo de representatividade, não é? O Conselho Executivo sair da lista que ganhou as eleições ao Conselho Nacional. Imagino que seja essa a pergunta. Peço desculpa, eu não percebi. A pergunta é: fará sentido existirem listas comuns à Comissão Executiva e ao Conselho Nacional? Ou seja, eu imagino que seja como eleger um Parlamento, que é o Conselho Nacional. Não me parece. Não? André, se me permites, eu posso estar enganado. Não sei. Quem está aqui pode escrever. Parece-me que a pergunta poderá ter a ver com, se interpretei bem, eu não estou a ver o chat, para que todos saibam. A pergunta é assim, e preciso ver. Fará sentido existirem listas comuns à Comissão Executiva e ao Conselho Nacional? Como a nossa lista só se candidata ao Conselho Nacional e a lista antes da Mariana candidata-se aos vários órgãos, deve ser a propósito disso. Presumo. Sim, mas eu já tinha clarificado essa questão, lá está. Acho que faz todo o sentido, os estatutos inclusivamente prevêem essa possibilidade, acho que a independência, a idoneidade é de todas as pessoas que compõem as várias listas, e acho que, lá está, as estruturas de uma organização funcionam para, em conjunto, e obviamente no respeito pela autonomia das suas competências, no fundo, prosseguirem um objetivo comum. E, portanto, sim, faz todo o sentido que assim seja. E o fazê-lo desta forma, aberta, transparente e objetiva, faz todo o sentido. E não acho que seja diferente apresentar uma candidatura a 3 órgãos do partido, ou a 4, ou a 2, portanto... Isso leva-me a uma pergunta então, e Miguel, depois responderás também a esta pergunta do António Pedro, é o nome, agora consegui ler. Mas deixa-me só fazer recentrar um bocadinho a resposta da Mariana, porque eventualmente terá a ver com isto. Havendo candidaturas aos vários órgãos, e portanto à Comissão Executiva e ao Conselho Nacional conjuntas, digamos assim, isso não vai fazer com que a Comissão Executiva, por via das inerências, também tenha isso é outra coisa. Conselho Nacional? Isso é outra coisa. Por via das inerências eu não ouvi o resto. Imagina, tu estás numa lista conjunta, alinhada com a lista L também à Comissão Executiva, e, portanto, estarão alinhados nos mesmos objetivos e na Comissão Nacional votarão lado a lado. Eu bem sei que no Conselho Nacional os conselheiros são independentes, supostamente, não é? Mas não é supostamente, é mesmo. Certo, mas não há aqui com as inerências um pouco desvirtuar do espírito colegial do Conselho Nacional?
há alguns comentários que eu preciso fazer. Primeiro, sim, nós somos todos independentes. O Conselho Nacional é eleito por método de ontem e, portanto, conta com membros de várias listas. A partir do momento em que somos eleitos, esse conceito de listas acaba, nós estamos ali a título individual, digamos assim, não estamos a representar nenhuma lista, não estamos alinhados com nenhuma lista, estamos alinhados, sim, com a moção que for aprovada pelos membros na Convenção. É esse o nosso compromisso. E a nossa independência está garantida obviamente, porque somos pessoas idóneas e que pensamos pela nossa própria cabeça, temos pensamento crítico e votamos em consciência, seja em que situação for, venha a proposta de quem vier, o voto é em consciência. E antes de passar a palavra ao Miguel, qual é a tua posição em relação às inerências da Comissão Executiva? Lá está, mais uma vez, é tema para ser debatido em profundidade no processo de revisão estatutária. Não achas que devia ser debatido neste processo eleitoral? São dois momentos completamente diferentes. Sim, mas Desculpa, André, são dois momentos completamente diferentes. Nós agora estamos a eleger os órgãos nacionais. Mas eu acho que os membros que estão a ouvir este debate gostavam de saber qual era o teu pensamento em relação a isso. Eu não tenho problema em dizer aquilo que é... Não é uma questão transparente, uma forma transparente. Certo, mas isto não tem a ver com transparência. Eu estou a explicar é que são dois momentos diferentes. Nós agora estamos a eleger os órgãos nacionais, não vamos mudar estatutos. Portanto, mesmo qualquer que seja o resultado do fim de semana que vem, os estatutos são os mesmos. E, portanto, esse debate, é só isso que eu estou a dizer, esse debate deve ser tido com toda a profundidade na altura da revisão estatutária. Isso não significa que eu não tenha algumas ideias sobre o tema. E sim, acho que o peso, considerando que nós já temos 6 mil membros, há várias soluções possíveis para diluir de alguma forma aquilo que são, que vocês chamam as inerências, e que no fundo não são inerências, porque ao abrigo dos estatutos a Comissão Executiva é membro do Conselho Nacional, portanto é membro efetivo, são os membros da Comissão Executiva e 50 membros eleitos pelo método de D'Hondt. As inerências são dos outros órgãos eleitos na Assembleia da República, e esses não têm direito de voto. Portanto, o peso pode neste momento ser demasiado, mas eu não acho que a Comissão Executiva tenha de deixar completamente de ter voto sobre em algumas matérias. E vou explicar. Temas políticos que são tratados no Conselho Nacional, determinados caminhos políticos estratégicos que tenham de ser tomados no Conselho Nacional, considerando que é a Comissão Executiva que os vai executar a seguir, eu acho que a Comissão Executiva, nessas questões, deve ter uma palavra a dizer, nomeadamente através do voto. Não pode ficar refém da vontade, digamos assim, sem poder dizer nada, sem haver sem se poder expressar nesse sentido. Portanto, acho que é importante que possa também, democraticamente, através do voto, poder manifestar-se. Há outros temas em que, efetivamente, acho que poderia, por exemplo, não ter de votar quando tem, eventualmente, interferência direta ou situações que digam que sejam mais de âmbito de escrutínio, digamos assim, ou de validação. Agora, como eu disse, há inúmeras possibilidades diferentes para tratar este assunto. E o que eu acho que é importante é que, quando houver esse debate no âmbito da revisão estatutária, haja um compromisso de todos nós, nomeadamente das pessoas que forem eleitas para o Conselho Nacional, de fazer um processo que esclareça aos membros sobre essas várias possibilidades, que explique aos membros quais são as consequências de uma, outra e outra hipótese, para que depois, quando for a altura de votar, não é agora estamos a eleger órgãos, não estamos a votar alterações de estatutos, portanto, quando for essa altura, os membros possam votar devidamente informados e conscientes daquilo do que se está a passar e de qual é que é o seu sentido de voto. Miguel?
Posso falar sobre o mesmo tema, não me vais fazer outra pergunta? Não, espero. não, eu só usei esta palavra, Miguel, que é para passar. Obrigado. Desculpa, mas como obviamente com o papel do moderador, que estás a fazer muito bem, alteras ligeiramente a pergunta e depois eu às vezes não consigo, mas desta vez acho que consigo ir direto ao assunto. Na lista T, e eu em particular, discordamos da forma como, do sentido que a Mariana tem ou vê para esta questão. Por isto, primeiro, embora este não seja o momento da revisão estatutária, tal como há partidos políticos, como nós sabemos, que se candidatam em eleições legislativas e que no seu programa consta ou não consta a intenção de uma revisão estatutária num ou noutro sentido, isso aliás foi o caso da própria Iniciativa Liberal, que há muito pouco tempo, e bem, promoveu um Conselho Nacional dedicado aos temas da revisão constitucional, e bem, e foi o tal que eu fiz menção há bocado, que disse que foi muito bom e foi muito aberto. Portanto, sim, é importante conhecer as posições dos candidatos aos diversos órgãos, mas em particular à Comissão Executiva e ao Conselho Nacional, sobre este tema. Porque todos nós sabemos que isto vai acontecer, e portanto a posição que a direção política do partido, ao nível executivo, na Comissão Executiva, ou de representação dos membros, que nós entendemos no Conselho Nacional, é algo importante porque, aliás, como nós Iniciativa Liberal, defendemos para o Parlamento, interessa-nos saber qual o posicionamento dos nossos representantes sobre vários assuntos que podem não estar na ordem do dia, mas que são importantes para nós. Portanto, nesse sentido, não me choca de todo, não só a pergunta, como até que nós possamos de forma bastante clara dizer qual é a nossa posição, e isso não invalida que nós estejamos a representar na mesma os membros. Primeiro ponto. Segundo ponto, nós não podemos, como dizem os ingleses, have the cake and eat it too, não é? Ter o bolo inteiro e comê-lo ao mesmo tempo. Das duas, uma. Ou nós entendemos que os membros do Conselho Nacional são de facto independentes. A palavra independente é uma coisa que me dá um bocado de confusão, embora eu perceba e eu próprio utilize em termos de lista. Mas na realidade nenhum de nós é independente, porque estamos num partido político que apoiamos e que queremos o melhor para ele. Nós somos autónomos na nossa determinação de vontade e de linha de orientação. Mas isso é um preciosismo. O ponto é, das duas uma, ou faz sentido a Comissão Executiva ter inerências no Conselho Nacional porque não tem outra forma de fazer valer o seu peso no melhor sentido da palavra, notem, como a Mariana estava a dizer, no sentido da orientação política, porque depois vai caber à Comissão Executiva executá-la, e nesse sentido tudo bem. Ou faz sentido que haja listas de uma Comissão Executiva, ou afetas ou apoiadas por uma Comissão Executiva, ao Conselho Nacional. As duas coisas simultaneamente é que não faz sentido. Mas porquê é que isto é assim? Epá, não vale a pena estarmos aqui com coisas. Se vocês pedirem a ata da convenção fundadora do partido, veem que o partido tinha 90 membros e presentes tiveram 57, salvo erro. Hoje, cada uma das listas ao Conselho Nacional precisa de 90 membros. Nós somos 5 listas, fora a malta que não apresentou lista, que são 50 efetivos, 15 suplentes e 25 subscritores. Portanto, nós estamos noutro mundo. Mas os estatutos mudaram, mas se calhar não mudaram o suficiente, ou melhor, mudaram o suficiente para aquele momento há 2 anos atrás, em que tínhamos um texto de partido, e agora precisam mudar outra vez. O que é que se passa aqui? Imaginem que, por paralelismo com outros, eu não gosto de fazer o paralelismo com o Parlamento, porque depois, como a Mariana e eu dizemos, há muita confusão, mas o Conselho Nacional é o Parlamento. Não é o Parlamento. Não, quanto muita convenção é o Parlamento. Porque mas não é só por isso, é porque nós não estamos em caixinhas de partidos, claro. Nós estamos todos no mesmo partido. Mas é o órgão representativo dos membros. E aí sim vinco isso. O papel não é apenas de aconselhamento, não é apenas de uma pessoa, mas é de representação. Onde é que eu quero chegar com isto? Imaginem, só por facilidade de expressão, que no Parlamento o governo tinha direito a 50 votos. Portanto, para além dos votos do PS, tinha direito a 50 votos. Isto queria dizer que para o PS ter a maioria dos votos no Parlamento, não precisava ter a maioria absoluta, como muito menos do que isso conseguia. Ora, não pode haver as duas coisas. Ou defendemos um sistema, eu não defendo este que vou dizer, mas é possível, ou defendemos um sistema em que a Comissão Executiva tem direito a voto, ou por temas, mas que tem direito a voto, e então não deve haver listas afetas a uma Comissão Executiva,
ou porque a Comissão Executiva já está garantida a representação daquela linha política através de um número de votos que é constante, porque quem ganha a Comissão Executiva ganha todos os votos, e bem, como é óbvio, não podia ser de outra forma no sistema liberal. Ou, por outro lado, nós defendemos, não, é perfeitamente possível, e eu defendo esta segunda hipótese, é perfeitamente possível um grupo de membros do partido querer cumulativamente candidatar-se à Comissão Executiva e ao Conselho Nacional, porque acredita mesmo que o seu projeto deve ser ganhador nos dois órgãos, e não vejo nenhum problema nisso, com uma condição, que não haja depois a sobre-representação dessa opção política através de voto da Comissão Executiva. Mas, se me permites, e para terminar, atenção a uma coisa, apesar de, se forem ver o nosso programa, quase parece que nós temos uma incongruência, e convido-vos a irem procurá-la, não é? Find the differences, que é, nós somos contra as inerências, mas somos a favor do alargamento das inerências. O que é que queremos dizer com isso? Queremos dizer que as inerências devem ser verdadeiramente inerências, sem direito a voto, mas que devem ser alargadas não só à Comissão Executiva, que deve continuar a poder estar no Conselho Nacional, participar nos debates e até ter voz, mas também os nossos deputados, à Assembleia da República, ao Parlamento Europeu e até das Assembleias Legislativas Regionais, e também, porque somos um partido liberal que quer a descentralização, assumir isso cá dentro e fazer a mesma coisa com os núcleos territoriais. Um dos problemas que a Mariana e eu tivemos várias vezes, Mariana, lembras-te bem disto, é um outro conselheiro que é cumulativamente de um núcleo territorial ou coordenador, e depois gera-se aquela confusão, não estás aqui para te representar o núcleo. Vivemos isso uma outra vez, felizmente não muitas, mas é normal, acontece, não é nada do outro mundo. E tivemos bem, e as pessoas também perceberam isso. Mas se calhar devemos dar o passo seguinte, agora que temos tantos membros e tantos núcleos, de permitir que os núcleos possam falar no Conselho Nacional. Agora, sem direito a voto, porque senão há uma clara sobre-representação e qualquer assunto que vá à votação tem uma votação distorcida por causa disso. Uma última nota, porque é importante. Atenção, que apesar do que se diz sobre inerências, de facto, a Mariana tem razão, mas também não está a dizer tudo. A Comissão Executiva não está no Conselho Nacional por inerência, a Comissão Executiva faz parte do Conselho Nacional, mas os membros da Comissão Executiva estão lá por inerência, porque se não fossem membros da Comissão Executiva, não poderiam ter assento no Conselho Nacional. E, portanto, o papel de cada um deles é assim, ou seja, o voto individualizado é por inerência. Isto é, não estão lá por direito próprio individualizado. Só enquanto membros da CE é que podem ter voto e pertencer ao CN. Se não tiverem num lado, não estão no outro. É esse o ponto. Disse. Deixa-me só dizer uma coisa que é relativamente à questão dos núcleos. Vamos lá, o Conselho Nacional não é a Assembleia dos Núcleos. Os núcleos respondem diretamente à Comissão Executiva. Claro. E, portanto, alargar o CN, vamos criar um CN em que há inúmeras inerências e todas podem falar, é tornar o Conselho Nacional, se calhar, menos funcional. Considerando se tiveres 300 pessoas num Conselho Nacional, repara, quando nós já temos uma convenção universal... Também tens na Assembleia da República, ela funciona, repara, se tu pensares que o Conselho Nacional, que compete ao Conselho Nacional, não só a avaliação e o acompanhamento da ação política nacional, mas também dos núcleos, está nos atuais estatutos. Não é repara... Está nos atuais estatutos. Se tu pensares que compete ao Conselho Nacional aprovar o Regulamento Geral de Núcleos com um impacto brutal nos núcleos, e os núcleos não têm voz em fazer esse regimento, se calhar faz sentido, não é? Somos Miguel, um partido liberal. Desculpa, mas isso não é exatamente assim, considerando que o processo de revisão... Não é, Miguel, desculpa. Miguel, vamos deixar a Mariana falar, está bem? O processo de revisão do regulamento dos núcleos contou com os contributos dos núcleos. Houve um processo feito pela Comissão em que contou exatamente com o contributo dos núcleos. Portanto, é óbvio que há momentos-chave em que quaisquer intervenientes são chamados a dar os seus contributos conforme o tema em causa e a pertinência do seu contributo. Portanto, agora, são coisas diferentes do que tornar o Conselho Nacional uma Assembleia de Núcleos, por exemplo, ou algo do género. Agora, não acho que... Acho que os núcleos respondem diretamente à Comissão Executiva, é a Comissão Executiva responsável por essa dinâmica executiva, inclusivamente,
E nós, obviamente, temos de fazer esse acompanhamento e fazemos muitas vezes também através da própria Comissão Executiva e pelo report que a própria Comissão Executiva faz sobre aquilo que vai fazendo, nomeadamente ao nível da expansão, qualquer que seja o tema. E, portanto, dizer que os núcleos são ouvidos em vários momentos, quando é pertinente ouvi-los, e esses contributos chegam até ao Conselho Nacional. Os núcleos são ouvidos em Conselho Nacional? Não são ouvidos em Conselho Nacional, são ouvidos em determinados temas, quando é pertinente, como foi, por exemplo, o caso da revisão do Regulamento Geral de Núcleos, em que há uma comissão de revisão... Desculpa, Mariana, mas eu, enquanto Conselheiro Nacional, confesso que nunca ouvi núcleos pronunciarem-se sobre esse tema. Ou já ouvi durante a campanha, mas no processo não ouvi. Sim, mas obviamente que foi um processo que contou com contributos, como foi o processo de revisão estatutária, foram N processos que decorreram, emanaram do Conselho Nacional e em que obviamente houve vários participantes. Ora, a revisão estatutária foi um ótimo exemplo. O processo emanou do Conselho Nacional e houve auscultação aos membros, auscultação aos núcleos, auscultação a uma série pela própria entidade, pela própria comissão de revisão estatutária que emanou do Conselho Nacional. Bom, eu acho que não vamos prolongar esta discussão porque eu acho que estão aqui muitos membros de núcleos, aliás, somos todos membros de núcleos também, não é? E eles saberão se foram ouvidos ou não, portanto não vale a pena agora. A Mariana diz que sim, o Miguel diz que não vamos sair disto. Claro. Acho que podemos concluir agora esta questão e passar, que está bem interessante, não é por falta de interesse, mas é por falta de tempo mesmo. Vamos passar aqui à pergunta seguinte que nos é feita pela Joana Pereira. A partir do momento em que os conselheiros são eleitos, as listas perdem o efeito, ou seja, passa a contar a individualidade do conselheiro, a tal autonomia. Concordam e acham relevante realçar esta questão para bem da criação de valor do partido? Ou seja, concordam com a autonomia e independência do Conselheiro Nacional? Claro, concordo. Acho que eu e a Mariana vamos terminar esta conversa como começamos. Concordando. Com concordâncias. Não, mas há mais perguntas, ainda não acabou. Sim, mas pronto, Joana, eu penso que a resposta concordamos, está dada, claro, independência e autonomia sempre. Pergunta ao todos Álvaro diferentes, Matias. todos liberais, portanto, Exato. todos diferentes. Pergunta ao Álvaro Matias, e eu nestas perguntas tenho que pôr os óculos, isto já tem que ser assim para conseguir ler. Questão para ambos. Com exceção das divergências relativas ao papel do Conselho Nacional, parece haver algum consenso dos cabeças de lista na maior parte das restantes matérias discutidas. Porém, porque estamos em campanha eleitoral e é preciso decidir o sentido de voto, pergunto, porque devo votar na lista L ou na lista T? Ou, de outra forma, em que se distingue a vossa lista das restantes listas candidatas ao Conselho Nacional? E eu vou-vos dar 2 minutos a cada um para responder esta pergunta, porque senão também nunca mais saímos daqui. E fechamos, é isso? Fechamos. E depois ainda temos mais umas perguntas então, ainda temos bastantes, mas ok. Então vá, 1 minuto a cada um para responder às perguntas que faltam, está bem? Começamos por esta. Bem, acho que há 2 ou 3 coisas que, sim, nós concordamos em muitas coisas, eu e o Miguel, e provavelmente com outros cabeças de lista, mas em relação à minha lista em concreto, eu acho que há 3 questões que são cruciais e das quais me orgulho imenso de ter na minha lista. Por um lado, a representatividade territorial, porque efetivamente conseguimos ter membros um pouco por todo o país, nas ilhas, até inclusivamente um membro do Reino Unido. Uma lista que tem pessoas desde o início do partido, fundadores, até pessoas que entraram recentemente, há alguns meses, no partido, e portanto temos a possibilidade de contar com a experiência das pessoas que estão cá desde o início e também trazer novas pessoas para começarem a fazer parte da história do partido. Eu acho que isso é muito importante. Este equilíbrio entre estas 2 realidades, porque fazemos todos falta, lá está, todos pelo liberalismo e todos somos poucos, e portanto aproveitar também este momento para trazer mais pessoas, envolver mais pessoas na vida interna do partido, e depois o facto também de abrangermos diversas sensibilidades políticas, todos obviamente alinhados com os 3 pilares, a liberdade política, económica e social,
mas com ideias diferentes, todas com um enorme espírito crítico, um pensamento crítico, e representando diversas das sensibilidades que nós conhecemos dentro da IEL. Obrigado, Mariana. Miguel, 1 minuto. Quase pensei que a Mariana ia acabar a dizer todos diferentes e todos liberais. Não, todos pelo liberalismo e todos somos poucos. Mas sim, de facto todos somos poucos, mas todos somos de facto diferentes. As grandes linhas orientadoras da lista T são, sobretudo, trazer pluralidade, ou seja, normalizar o pluralismo de opiniões. Nós temos sentido isto durante este mandato, mas sobretudo nesta campanha, um bocado, gostamos de dizer esta palavra, mas o enquistamento de posições e o agrupamento de posições. E achamos na lista T que, apesar de termos liberais sociais, liberais clássicos, malta mais para aqui, malta mais para lá, concordamos todos na lista, todos diferentes, todos liberais, que é essencial normalizar este pluralismo, que cria valor, que o partido fica a ganhar com esta pluralidade de visões, desde que nós nos respeitemos uns aos outros e sejamos capazes de contribuir para o futuro do partido. Este é o aspecto essencial. Portanto, eu diria pluralismo, transparência também, transparência no melhor sentido da palavra, isto não é nenhuma acusação, é uma maior visibilidade entre o trabalho dos órgãos e a ação dos membros, de forma mais direta, e esta parte acho que é que a distingue muito a visão que a lista T tem do que a lista L tem. Nós temos uma visão de que devemos aprofundar a componente de participação dos membros. Portanto, isto faz parte do ideário liberal, qualquer tendência, qualquer visão do liberalismo implica a participação, e nós achamos que, respeitando o quadro atual, portanto, antes de uma revisão estatutária, neste momento, com os órgãos que temos, o Conselho Nacional é o local onde nós devemos fomentar mais esta lógica de desenvolver a participação mais direta dos membros, que até agora apenas não foi possível desenvolver mais. Notem que no início do partido era muito mais fácil, havia plataformas colaborativas para vários documentos, mas nós éramos poucos, não é? E nós não queremos voltar a esse passado, nós queremos olhar para o futuro. Portanto, há que reinventar o funcionamento dos órgãos de forma a, não é apenas garantir o que está, é promover esta participação dos membros. Obrigado. E com isto tudo, criar valor. Obrigado. Esta questão da Joana Pereira já foi respondida, já foi debatida. Na vossa opinião, como é que pensam que será a maneira ideal de fazer o Conselho Nacional chegar aos membros e fazer-lhes entender o que é o Conselho Nacional? Já foi abordado, já foi discutido, portanto eu vou passar à frente. Peço desculpa à Joana, mas creio que ela ouviu a conversa em torno deste assunto. Para ambos, pergunta da Ana Caio, tem sido bandeira das candidaturas que os membros do Conselho Nacional passam a ser independentes assim que termina a eleição, tendo em consideração que as listas candidatas concorrem com um projeto. Que interesse é que nós, membros, temos em que os candidatos se tornem independentes? Afinal, demos-lhes o nosso voto para determinado programa. Exatamente. Se vão ser independentes, como é que nos garantem que irão lutar pelo projeto em que votamos? Como nos dão contas a nós, membros eleitores? Uma pergunta interessante. Bem, para já, em mais do que um projeto, há uma lista composta por um conjunto de pessoas, há uma série de princípios que são comuns a essas pessoas, e, portanto, acho que uma eleição para o Conselho Nacional passa muito exatamente por olhar para a composição das várias listas e perceber como é que aquelas pessoas, ou quem são aquelas pessoas e que valor é que elas podem trazer para dentro do Conselho Nacional, porque a realidade é essa e é isto que está neste momento em vigor. O Conselho Nacional é um órgão que funciona de forma democrática, tudo o que se passa no Conselho Nacional é votado pela maioria e, portanto, dizermos, eu vou ser eleita no Conselho Nacional e vou fazer A, B e C, está sempre dependente daquilo que é a vontade dos membros com assento no Conselho Nacional. E, portanto, eu acho que para uma eleição ao Conselho Nacional, a forma como as pessoas devem escolher ou determinar o seu voto tem muito a ver com o valor das pessoas que compõem e a competência conhecida das pessoas que estão nas determinadas listas, o quão representativa é essa lista do ponto de vista territorial, sensibilidades políticas, e no fundo que princípios é que norteiam
as pessoas que compõem as várias listas e em contraponto com as outras listas e fazer a sua opção por essa via, e que eu acho que todas as listas que neste momento estão candidatas ao Conselho Nacional têm variedíssima informação sobre aquilo que são os seus princípios, quem são as pessoas, o contributo que têm dado dentro do partido, quão abrangente é a sua lista territorialmente, a tal questão da antiguidade versus os membros mais recentes. Tudo isso são fatores que devem pesar nesta questão, porque a verdade é que quando nós vamos para o Conselho Nacional, o conceito de listas desaparece, e assim é que deve ser, porque a verdade é que nós não vamos para lá 10 ou 15 ou 20 com ideias pré-concebidas ou com um programa ou com uma agenda concreta. Não, nós vamos lá para cada um de nós, tem direito a um voto, e esse voto é em consciência com aquilo que acha que é o melhor e na sequência das várias discussões e debates que são tidos no âmbito do Conselho Nacional. Obrigado, Mariana. Podia-se talvez eventualmente até colocar a hipótese de começar a fazer estas eleições em círculos uninominais, digamos assim, não é? Mas isso é uma discussão para outros. Já foi sugerido. Revisão estatutária. Mas para só que disseste é o que parece. Aliás, já aconteceu. Mas pronto, Miguel, para ti, um minuto. Obrigado. Isso já foi proposto, é curioso, mas eu responderia à Ana desta forma. Isto tem a ver com o que eu disse há pouco, sobre independência e autonomia, são coisas diferentes. Eu acho que nenhum Conselheiro Nacional deve ser independente, deve estar profundamente empenhado no sucesso da iniciativa liberal. Dito isto, pode e deve ter autonomia. Uma coisa garanto, há um conjunto de compromissos dos Conselheiros Nacionais que querem ser eleitos pela lista T, todos diferentes, todos liberais. E esses compromissos já são clarinhos para todos. Em primeiro lugar, abertura e transparência naquele sentido de propugnarmos tanto quanto possível por os temas que vão a debate do Conselho Nacional serem conhecidos o mais atempadamente possível, quer pelos números territoriais, quer pelos membros, e o compromisso de todos aqueles que forem eleitos pela lista T de ouvirem os contributos dos membros. Isto é um compromisso de honra, independentemente de todas as visões que tenhamos de liberalismo dentro da própria lista T. O segundo compromisso é um compromisso de participação, ou seja, não basta apenas informar, temos que cada um de nós está comprometido em ouvir tanto quanto possível os membros e propor até atividades, como disse a Mariana, não do Conselho Nacional, se não tivermos a maioria, que eu acho que vamos estar, mas se não tivermos a maioria, pelo menos nós próprios fazermos isso. E terceiro compromisso é não dizer apenas fazer. Nós fizemos um inquérito, será tornado público muito, muito rapidamente, e os temas que os membros mais nos pedem para debater no Conselho Nacional são, por esta ordem, reforma do Estado, fiscalidade, educação, saúde e vários outros. Nós temos o compromisso de, se estamos a ouvir os membros, depois temos que ser coerentes e levar estes assuntos lá, de forma aberta, que todos possam participar. Este é o nosso compromisso. Como sabemos, o compromisso que parece ser o da lista L é um compromisso sólido, mas muito à volta da moção de estratégia global. O nosso é um bocado mais amplo, é de representação dos membros. Olha, aqui uma pergunta muito rápida, ou com uma resposta muito rápida também, que eu confesso que não sei. A autonomia dos conselheiros das votações é garantida com voto secreto, neste momento? Depende das situações. A autonomia é garantida pela sua... Sim, mas o voto é secreto? Depende das votações. Não. Depende das votações. É verdade. A Mariana está a dizer a verdade, mas Mariana... Desculpa, Miguel. Queres falar do que verdadeiramente... Pode ser a verdade depende das votações. Sim, mas quem define? Está estabelecido no regimento do Conselho Nacional. Votações que impliquem pessoas... É como na Convenção. Votações que impliquem pessoas são feitas de forma secreta, as restantes votações são feitas de braço no ar. Ok, não vamos... Eu posso responder? Sim, Miguel, mas muito rapidamente, porque isto é quase sim ou não. Sim. Há uma interpretação do atual Conselho Nacional e ou da mesa, nem sequer vou debater esse assunto, que quando se votam candidaturas não se estão a votar listas, não se estão a votar nomes e, portanto, não precisa ser secreto. Portanto, sim, é importante dizer aos membros que quando se vota listas de deputados ou quando se vota candidaturas a autarquias, elas são de braço no ar, porque há o entendimento de que não se está a votar nomes de pessoas. E, portanto, quando é para ser voto secreto, isso tem que ser expressamente solicitado e votado se vamos votar por voto secreto. Nos leva portanto, aqui sim, essa questão coloca-se. Então, faz desculpa, aqui uma ponte... André, desculpa. Sim, para já, eu precisava de saber a que horas é que vamos terminar, porque... Eu queria terminar se... Pronto, mas é só para também saber que margem de tempo é que tenho
porque o que pode acontecer, mas... Mariana, deixa-me só dizer isto, agora só um ponto de ordem. Nós podemos continuar aqui a debater ad eternum, agora as pessoas que nos estão a ver se calhar vão-nos abandonando e às tantas estamos aqui os três a debater. Então, eu tenho todo o interesse nisso e todo o gosto, não é? Só para clarificar, as votações que o Miguel estava a referir são de candidaturas, os membros do Conselho Nacional podem sempre, inclusivamente, no fundo, qual é a palavra... recorrer, exatamente, estava a faltar essa palavra, podem recorrer desta decisão, podem recorrer desta decisão e, portanto, passa a ser vontade, mais uma vez, democrática dos membros todos, decidir-se de que forma é que fazem a votação. Portanto, não é estanque, não é muito democrática, não é? Seja de uma forma ou de outra. Só para clarificar essa questão, para não se achar que aquilo é uma coisa estanque e que os membros têm de cumprir com aquilo e não têm hipóteses nenhumas à sua disposição. Mas tem, portanto, tem uma proposta de candidaturas apresentada pela CE que tem 1/3 dos votos do Conselho Nacional, obviamente qualquer recurso para o Conselho Nacional, à partida, portanto, há aqui um condicionamento do voto quando apesar de se estar a votar uma lista com nomes de pessoas para candidatos a deputados ou para as autarquias locais, se vota do braço no ar como se fosse no PCP. Epá, temos aqui a pergunta de podíamos José ter evitado Rosa. isso. Podíamos ter Miguel e Mariana. Temos aqui uma pergunta de José Rosa, já para fazer esta, que também pode entroncar com este tema e é uma pergunta também pertinente, que é, até agora tivemos um Conselho Nacional em que 1/3 dos votos são da Comissão Executiva, que também apoiou uma lista ao Conselho Nacional. Como pode o Conselho Nacional ser dependente nestas condições? Ou seja, 1/3 já pertence por inerência, enfim, não é por inerência em termos formais, mas à Comissão Executiva, e depois temos ainda uma lista que está supostamente alinhada com a Comissão Executiva. É possível a independência do Conselho Nacional nestas condições? Com certeza que sim. O Conselho Nacional, eu vou voltar a explicar, sem querer ser demasiado maçadora, porque já vou estar a repetir algumas coisas que já disse. O Conselho Nacional, qualquer um de nós, é eleito para ser o garante da moção aprovada, seja ela qual for. E, portanto, a nossa independência está garantida pela nossa idoneidade. A nossa missão está perfeitamente definida, que é garantir que é a execução daquela moção que é feita e que a Comissão Executiva que for eleita, seja ela qual for, está a executar aquela moção de estratégia global e, portanto, não há qualquer restrição ou nem deixamos de ter um desempenho autónomo, livre e independente, seja qual for a circunstância no futuro. Sim, em termos está tudo genéricos, muitíssimo bem definido, é verdade, até porque qualquer um de nós, mesmo candidato ao Conselho Nacional, é livre de apoiar quem quer que seja. Não é por isso que a seguir é mais ou menos independente conforme a pessoa que for eleita no futuro. Claro, mas isso então entrou com outra pergunta, que é uma questão interessante André, também. Desculpa, mas diz. Não, Miguel, mas se calhar é melhor lançar esta pergunta, até porque faz sentido para enquadrar a questão com outra. E já estamos mais de 35 minutos para lá. Exatamente, por isso mesmo. Que é da Ana Caio também, exatamente, que é uma das principais funções, na opinião dela, do Conselho Nacional, é aprovar os nomes dos candidatos a deputados. Quando se fala em independência dos membros do Conselho Nacional relativamente a este assunto, como irão escolher os nomes e como nos dão conta dessa escolha a nós, membros eleitores. Ou seja, sim, as listas de candidatos a deputados, pelos diversos círculos nacionais, não é? São aprovadas em Conselho Nacional, sim? São propostas pela Comissão Executiva. E são aprovadas em Conselho Nacional? Sim. Pronto, a Comissão Executiva vota de acordo com as propostas que fez, como é óbvio, não é? Portanto, quando se fala da independência dos membros do Conselho Nacional relativamente a este assunto, como irão escolher os nomes e como nos dão conta dessa escolha a nós, membros eleitores? Ou seja, como é que os membros que votaram nas várias listas sabem se os nomes que são indicados para as listas de deputados são aqueles que os membros gostariam que fossem? É uma questão de representatividade, não é? Posso? Diria eu, não é? Claro. Responder às duas, desculpem, mas agora estou... Pois é, o 2 em 1 para fechar. Estou a ficar sem bateria. Primeiro... A primeira pergunta, não é possível garantir essa independência e agora estou a dar a minha opinião, sei que na lista T há um razoável consenso, mas pode não ser total e, portanto, estou a personificar. Não, eu considero que neste momento está em causa a independência do Conselho Nacional por um motivo simples, porque mesmo admitindo
a visão, para nós lista T é um bocadinho redutora, mas pode não ser, que a Mariana aqui nos apresenta, de que o grande papel do Conselho Nacional é garantir a execução da Noção de Estratégia Global. Mesmo que fosse só isso, reparem que 1/3 dos votos são da própria Comissão Executiva. Ora, como é que o Conselho Nacional vai garantir a execução, garantir que a Comissão Executiva está efetivamente a implementar a Moção de Estratégia Global, quando a própria Comissão Executiva tem logo 1/3 dos votos? É óbvio que aqui há uma distorção que tem que ser endereçada. Será numa revisão estatutária? Claro que sim. Claro. Será importante que os membros do Conselho Nacional, que são um dos órgãos que tem poder de iniciar esse processo, devem dizer o que é que pensam sobre essa matéria? Claro que sim. Em relação à escolha dos nomes, olha, uma vez que a escolha dos nomes para deputados, uma vez que a iniciativa é da Comissão Executiva, acho que deves endereçar essa pergunta à Comissão Executiva. Uma coisa que posso dizer, e eu não posso falar dos outros, porque o que se passa no Conselho Nacional, alegadamente, é sigiloso e só uma parte é que pode ser partilhada com os membros, não é bem assim. A Mariana tem feito um esforço por alargar isto, honra-lhe seja feita, e eu tenho a visão contrária, deve ser tudo público, só o que for muito sensível é que não, mas isto posso dizer porque é uma posição minha, e porque eu participei. O Conselho Nacional não sei, eu fiquei a saber da lista de deputados minutos antes de se iniciar a reunião do Conselho Nacional. Tive um telefonema à meia da tarde, um telefonema de cortesia, que muito agradeci, do presidente do partido sobre essa matéria, mas o que ele me disse à tarde e aquilo que estava apresentado à noite não eram a mesma coisa. E fiquei a saber depois que os núcleos foram, utilizando uma expressão da Mariana, auscultados, mas foram auscultados para darem sugestões, fazerem propostas, não para se pronunciarem sobre uma lista concreta. Portanto, eu confesso que não sei como são escolhidos. E votei. Tive que votar, mas porque repara, estávamos sob a pressão, nós fizemos a última convenção, já sabendo que tínhamos legislativas a seguir, não é? Quer dizer, era o que faltava prejudicar o partido com qualquer votação esdrúxula. Todos nós, mais uma vez, não somos independentes, estamos comprometidos, no bom sentido, com o sucesso do partido. Mas que preferia não ter votado assim? Claro que sim, porque eu não sei como foram escolhidos os nomes para deputados. Miguel, felizmente temos um grande grupo, nota, mas não sei. Miguel e Mariana, começámos com a Mariana, terminamos com o Miguel, acho que as coisas ficam equilibradas, isto já passámos muito para além da hora que estava prevista para terminar este debate. Acho que foi esclarecedor, muitas questões foram levantadas, muitas questões ficam por discutir, com certeza que muitas pessoas gostavam de fazer ainda mais perguntas para serem debatidas, mas haverá mais oportunidades. E temos a convenção, a convenção será um momento em que será fantástico e todos podem intervir e podem questionar e nós lá estaremos para responder a todos também. Exatamente. Portanto, cabe-me agradecer a presença da Mariana como convidada da lista T neste debate. Acho que foi muito instrutivo para todos os que puderam assistir e que isto seja um exemplo daquilo que deve ser a iniciativa liberal. Abertura para discutir, para estar presente, para conversar com todos, para apresentar ideias, para se sujeitar a perguntas. Mariana e Miguel, isto é válido para os dois. Muito obrigado aos dois, obrigado a todos os que estiveram lá em casa a acompanhar este debate e pelas vossas perguntas, e já sabem, dias 21 e 22 vamos estar juntos, uns por meios eletrónicos, outros presencialmente, para no dia 23 fazermos de Portugal um país muito mais liberal. Muito obrigado a todos. Obrigado, Mariana, obrigado, André. Obrigada, Miguel. Boa noite a todos. Adeus, boa noite. Adeus.